Então, vamos receber de novo aí, né, o engenheiro agrônomo Rafael, cara. Muito boa noite, meu querido. Bem, Passomar, membro da comunidade. Boa noite, galera. Prazer enorme aqui estar aí mais uma vez com vocês. Sobre a diferença de solos inertes e solos orgânicos, né? Sempre tem essa dúvida, o que é feito, qual o material que... como a gente pode considerar inerte ou orgânico. Então, ali, desmistifica pra gente esses conceitos, cara. A diferença básica, né, do substrato inerte para o orgânico é que o inerte ele não tem nenhum nutriente. Ele é só um apoio ali físico para a planta, né, para as raízes da planta. Mas ele não tem nutriente nenhum, então ele não participa da nutrição da planta. Nisso, o cultivador vai ter que colocar toda a nutrição ali, por base de fertilizantes líquidos, nas regas. Né? Dá uns exemplos de substratos inertes. Assim. Tem a turfa, perlita, vermiculita, o pó de coco. O mais utilizado pela galera é o pó de coco, que vai fazer inerte, porque ele seca mais rápido. Então dá pra você fazer várias regas no mesmo dia. Várias pequenas regas no mesmo dia. Além disso, que a galera usa. Tem uma drenagem, né? Uma drenagem alta drenagem, alto potencial de seca, alta troca de ar, né? Então, é uma base para solo, né? Rafa, tira essa dúvida, e é minha, pessoal, assim, porque às vezes entender o coco como solo, eu não sei se eu consigo, né? E às vezes mas assim, eu entendo ele como uma base para um solo e não um solo, porque o solo para mim, e aí talvez eu esteja errado, tá? Mas o solo para mim ele é um composto de várias coisas. Prático, foi boa, cara, essa foi boa. Pois é, e a base para mim, a base de um solo não pode ser só o coco, Helena. O solo não pode ser só entendido como coco. Eu posso estar confundindo. Cara, desmistifica isso da minha. É uma pergunta boa mesmo. Tem muita gente que se confunde com isso. Um solo mesmo, se estiver no vaso já não é solo, é substrato. Já começa aí. Se estiver no vaso não é solo. O solo ele tem que passar por um processo de formação. Aí são vários fatores de formação de um solo, que inclui a influência do clima, do material de origem, a rocha que forma esse solo. São 5 influências que ele sofre. Então, se tiver no vaso, não é solo, é substrato. É isso, o pó de coco é um substrato. Ele é utilizado apenas como um apoio físico para as raízes da planta. Da mesma forma que a turfa e a perlita. Sim, esses e aí substratos a gente pode orgânicos estar fazendo que nós utilizamos. Um composto, né? Aí que entra esse meu entendimento. Eu posso estar fazendo um composto que pode ser feito de turfa, perlita e outras coisas para gerar essa base. Mas também pode usar só o coco. E posso usar só o coco. Então, e aí se eu for fazer um cultivo, né, baseado ali que eu vou entregar os nutrientes, eu tenho essa base e ali vou ficar entregando os nutrientes junto da rega ou junto de outros processos, né? Mas acho que limpa bem a área, né? Então a gente sempre vai estar trabalhando com esse substrato, né? Porque não está no solo, tá no vaso, né? Então, já chegou matando o conceito. E, Rafael, também tem uma questão da própria rega, né? Tem cultivadores que eles acabam, por excesso de zelo, regando mais vezes do que o necessário. Tem cultivadores que, por falta de tempo, regam menos vezes do que o necessário. Então, você saber que tipo de cultivador você é, também você vai escolher um substrato que demore mais para secar ou que seque mais rápido, né? Mais rápido. Tem uma galera que usa muito pó de coco, mas faz várias pequenas regas de 100 ml, sei lá, 5 vezes ao dia, para poder controlar toda a nutrição da planta. Mas aí também já está no entendimento muito alto nessa pessoa. Sim. Gera um manejo muito grande, né? Um manejo grande e um conhecimento muito grande de você poder dosar muito bem, e aí vai entrar a minha outra pergunta, né? Dosar muito bem os nutrientes, porque assim, quando a gente está cultivando num substrato inerte, né? A gente é o responsável por fazer essa entrega de nutrientes, porque esse solo é inerte, logo ele não tem os nutrientes necessários para a planta poder fazer o seu desenvolvimento. E quando a gente vai para outro tipo de cultivo, que é o que a gente, né, tem conversado bastante, e é um pouco da sua especialidade, que é o cultivo orgânico, em solo orgânico, né? Qual é a diferença do solo inerte e o que diferencia principalmente no manejo, né? E dá alguns exemplos do que é solo orgânico também. O que a gente pode considerar como solo orgânico? O orgânico ele já é formado por vários componentes. Ele não tem apenas um componente.
componente. Então você pode usar a turfa e a perlita e adicionar o humus, já está orgânico. Você pode usar o coco apenas e o humus, já está orgânico. O orgânico ele tem que ter a matéria orgânica, mas pode ter diversos componentes. Você pode usar turfa, perlita, vermiculita, coco e o humus, é orgânico. É orgânico, Ou né? seja, você está pegando esse conteúdo que é inerte para dar, além dessa cama, né, para a planta, essa aeração, né? Esse solo mais leve, mais poroso, que não fica impregado. Você está adicionando a matéria orgânica. Você está adicionando o componente químico, que são os nutrientes, e o componente biológico, que é a vida que está ali nesse humus, né, por exemplo. Os estercos podem ser considerados orgânicos, terra de compostagem pode ser considerados orgânicos. Tudo orgânico. Mas não dá para você cultivar apenas no esterco, né? Você tem que misturar. Então, o orgânico sempre é uma mistura. É sempre um composto, né, orgânico, e não só inteiramente tudo orgânico.